Olá, caros alunos. Continuando nosso estudo sobre linguagens de programação, hoje nós vamos ter uma visão geral dos paradigmas mais utilizados na programação. Existem vários paradigmas que, infelizmente, não temos como encaixá-los todos no nosso curso, sob pena de acabarmos não tendo muito contato com eles. Mas nós separamos os principais paradigmas utilizados e para que tenhamos tempo de manipulá-los, de trabalharmos com ele, para termos melhor familiaridade, ok? Então, iniciando nosso curso sobre paradigmas, o primeiro paradigma que a gente vai estudar e que, na verdade, foi o paradigma inicial de todas as linguagens é o paradigma da programação imperativa, tá? Ou seja, como eu disse anteriormente, ele é o paradigma mais antigo que existe. Toda a história da computação iniciou-se utilizando o paradigma de programação imperativa. Ele é fundamentado no modelo computacional clássico de Van Neumann-Eckert. Esse modelo é um modelo que, quando nós, por exemplo, temos a disciplina de introdução à informática ou introdução aos sistemas de informação. Esse é o paradigma básico e que rege a computação até hoje, que é baseado naquele modelo de entrada, processamento e saída. E o processamento você tem algumas divisões que a gente vai dar uma olhada um pouco mais tarde. É baseado em programas e variáveis armazenados juntos na memória, tá? Isso aqui se aplica à grande maioria dos paradigmas de programação. Uma execução sequencial, ou seja, você tem uma sequência de comandos ou de imperações, ou seja, algo que é imperativo, que é mandatório, tá? Ou seja, são instruções ou comandos que você utiliza para poder é, solucionar algum problema, tá? Então você cria uma sequência de comandos, ou seja, uma sequência algorítmica para poder realizar resolver um determinado problema, ou realizar uma determinada tarefa, ok? Então esse aqui é o modelo de von Neumann-Eckert, tá? Você tem um dispositivo de entrada aqui, tá? Então ele entra o que chamaríamos, que a pessoa chama de uma caixa mágica, e você tem um dispositivo de saída, ou seja, a informação ele entra nessa caixinha mágica e sai o resultado esperado, tá? Só que nessa caixinha mágica nós temos vários elementos. Um dos elementos é a unidade de memória, ou seja, é onde ficam guardadas as informações que vão ser utilizadas para serem processadas, tá? Você tem a unidade central de processamento, a que nós conhecemos como CPU, né? Em que essa CPU possui uma unidade de controle, que controla exatamente esse fluxo de entrada, processamento e saída, tá? E uma unidade de lógica e aritmética, que processa as informações de maneira lógica e as operações aritméticas, tá? Então, esse é o modelo clássico de Von Neumann-Eckert. E é o modelo que é utilizado na programação imperativa. Ok? Ou seja, para a programação imperativa, o programa ele nada mais é do que uma série de comandos, tá? Um programa ele nada mais é do que uma série de comandos, ou seja, são várias instruções estruturadas de forma a resolver um problema. Então, executar cálculos, atribuir valores a variáveis, obter entradas, produzir saídas ou redirecionar o controle para outro ponto na série de comandos é uma das atribuições de um programa, tá? O estado, ou seja, o modo como o programa se encontra numa unidade de tempo é chamado de estado, ou seja, são os valores de todas as variáveis durante a execução do programa.
tá? Então, a cada momento, a cada unidade de tempo, essas variáveis podem ter um valor diferente. Então, o estado de um programa, ele é determinado pelo valor de todas as variáveis dentro de uma unidade de tempo. A abstração procedural é um componente, ou seja, é uma forma de você, digamos assim, arrumar o código, tá? É assim como as atribuições, os laços, sequências, comandos condicionais e manipulação de exceções. Ou seja, toda a forma como você idealiza um programa, ele é baseado em componentes, tá? Então você tem componentes de procedimentos, tá? Você tem componentes de atribuições, que são a criação de variáveis ou quando você atribui o valor à variável, os laços, né, que são as estruturas de repetições ou sequências, tá? Os comandos condicionais, ou seja, os comandos em que você muda o fluxo da sua aplicação, dependendo do valor de uma operação lógica, e a manipulação de exceções, ou seja, o que é que o sistema faz quando ocorre um erro, ou quando ocorre uma situação inesperada em que então ele precisa fazer algo quando ocorra uma condição inesperada, tá? E as linguagens, elas são predominantemente imperativas. Veja bem, quando nós pensamos em linguagem de programação, automaticamente na nossa cabeça vem a linguagem imperativa, tá? Que é o quê? Uma sequência de comandos estruturados de forma lógica para resolver um problema. Os outros paradigmas, eles são baseados em formas de programar diferentes, mas que todos eles têm origem na programação imperativa. A programação orientada a objeto é um outro paradigma, uma outra forma de se estruturar programas, mas no final das contas, em um certo momento, você vai programar de forma imperativa. Por mais que você utilize objetos, funções, ou utilize todos os parâmetros de herança, polimorfismo, encapsulamento, e todos aqueles métodos e atributos, uma certa hora você vai haver estruturas de programação lá dentro que são imperativas, tá? Então as linguagens que são predominantemente imperativas, ou seja, que elas só utilizam conceitos baseados em predominância imperativa, são exatamente as linguagens mais antigas, tá? Como, por exemplo, COBOL, Fortran, o C, o Ada, Pascal, Perl, são linguagens predominantemente imperativas. São aquelas linguagens em que você estrutura comandos, tá? Em que você faz sequência lógica de comandos para poder obter um resultado. Outro paradigma, como eu falei anteriormente, é a programação orientada a objetos, né? Ou seja, a programação orientada a objetos, ela fornece um modelo onde um programa é uma coleção de objetos que interagem entre si, passando mensagens, tá? Chamadas de métodos, que transformam seus estados. Então veja bem, quando nós abstraímos as coisas para o mundo material, no nosso mundo material, nós interagimos com objetos, tá? E os objetos, eles podem se interagir entre eles e nos fornecer soluções. Se a gente pensa, por exemplo, em um carro, ele é uma coleção de objetos que se interagem para fazer com que esse veículo ande. Mas esse veículo só anda, claro que eu estou falando de carros normais, não de carros guiados por GPS. Mas esse veículo ele só consegue andar quando nós interagimos com os métodos que esse carro nos oferece. Por exemplo, um carro ele não liga sozinho, vamos dizer assim, ele liga através de algum comando ou algum desejo que o usuário tem com ele.
tá? Ele simplesmente não está aqui do nada e liga sozinho. Não deveria, pelo menos, né? Se acontecer isso, corra. Então, o que acontece? Para um carro ligar, eu preciso interagir com esse atributo, esse método do carro, que é ligar o carro. Só que esse método de ligar o carro não é sozinho, ele tem uma série de outros objetos que interagem. Então, quando eu entro no carro que giro a chave, outros objetos, ou seja, outros objetos intrinsecamente ligados, eles são ativados e o girar dessa chave chama um método que um outro objeto acaba chamando outro método e outro objeto chama outro método até que o carro liga, tá? Essa interação entre esses objetos é o que chamamos de mensagens. São chamadas de métodos. Então, um objeto pode chamar o método de outro objeto e assim por diante, tá? Então, levando em consideração esse pensamento, esse paradigma, foi que foi criada a programação orientada a objetos, que, vamos dizer assim, revolucionou o mundo da programação, facilitou, tá? Foi algo como a quebra de paradigma entre a programação imperativa e a programação orientada a objetos, uma quebra de paradigma muito grande, só que ele facilitou muito, muito mesmo a construção de aplicativos, principalmente aplicativos utilizados de forma mais colaborativa, ou seja, com várias pessoas trabalhando. Porque a programação orientada a objetos, ela permitiu que as pessoas pudessem criar objetos independentes que poderiam ser acoplados à solução principal sem a necessidade de interação mais profunda entre os colaboradores. Simplesmente você especificando o que o objeto deveria fazer, então você criava aquele objeto e incorporava ao projeto, tá? Então acontece muito isso em programação colaborativa. Às vezes os colaboradores, eles não sabem nem o que os outros estão fazendo. Por quê? Porque simplesmente basta eu pedir que você faça um objeto com determinadas características e que o usuário interaja de tal forma. Você não precisa nem saber o que está acontecendo nas outras partes do projeto, tá? Então isso facilitou muito a colaboração entre várias pessoas dentro de um projeto só. Os objetos eles são ativos e não passivos, ou seja, o que diferencia da imperativa é isso. Na imperativa, nós tínhamos os objetos passivos, ou seja, era algo, os objetos eram tratados como ferramentas e não como objetivo principal, tá? E não como o uso principal. Eles eram apenas ferramentas. E muitas dessas ferramentas tinham que ter uma certa interação com a equipe, porque essas ferramentas elas não tinham uma independência muito grande em relação à equipe, tá? Elas tinham que o pessoal devia fazer parte, conhecer todo o projeto para poder fazer, construir essas ferramentas. Enquanto que na programação orientada a objeto, você tem um objeto que pode ser completamente independente. Então, o foco passa a ser a construção de objetos e não a utilização pura e simples, tá? Quais são as características importantes da programação orientada a objetos? A troca de mensagens. Essa é a, o conceito principal da orientação a objeto, ou seja, um objeto ele não interfere no funcionamento de outro objeto, ele apenas utiliza aquele objeto, é a utilização do objeto. Eles apenas se comunicam entre si para realizar uma tarefa. Então eu não posso criar um objeto que interfira no funcionamento de outro. Eles têm que trabalhar de forma conjunta para resolver um problema. Então, a troca de mensagens, ou seja, a interação com as suas interfaces, é que é o necessário para que é a característica mais importante do objeto, tá? É a classificação de objetos, ou seja, para que o objeto é usado, certo? Então, quando você cria um objeto na programação orientada a objeto, ele tem um uso determinado. Não adianta você querer usar um objeto
com uso diferente, ou alimentando, por exemplo, ou enviando para ele dados que não sejam aqueles que ele vai trabalhar. Ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então, os objetos eles têm que ser classificados, certo? Eles têm que ter um uso específico para aquilo. O encapsulamento é como é que se diz, como é que a gente pode dizer? É você esconder, entre aspas, a forma como o objeto trabalha. E você tem acesso apenas ao que ele faz, tá? Eu acho que eu dei um exemplo em aulas anteriores sobre a questão, por exemplo, do micro-ondas, ok? O micro-ondas, você sabe como trabalhar com o micro-ondas. Você sabe que botões apertar, que tipo de informação você tem que dar para o micro-ondas para ele descongelar, para ele cozinhar, ou para ele somente esquentar uma comida, tudo isso, tá? Então, essa é a nossa interface de operação do objeto micro-ondas, certo? Só que nós não sabemos como ele faz aquilo. Eu sei que se eu colocar lá 1 minuto na potência máxima para uma xicrazinha de café bem pequena, ele vai esquentar a água absurdamente. Eu sei como trabalhar com ele, mas eu não sei o que é que faz aquela água, por exemplo, esquentar absurdamente, tá? Ou seja, tem uma série de operações que ele faz lá dentro, utilizando o magnetron, que é uma das peças que ele utiliza, inversão de corrente, uma série de coisas. Ou seja, como é que ele faz isso, eu não sei. E eu não preciso saber, tá? Eu não sei como ele faz aquilo e eu não preciso saber como ele faz isso. Eu só preciso saber o que ele faz e não como ele faz, tá? Então essa é a característica principal do encapsulamento. Você pode criar pacotes de aplicativos em que os usuários vão saber como utilizar esse pacote, mas eles não precisam saber o que é que o pacote faz lá dentro, tá? Como esse pacote funciona. Eles precisam saber como utilizá-lo, mas não como ele funciona, ok? Como funciona, no caso, assim, o que é que ele faz dentro do código. Você tem que saber como ele funciona para você poder colocar os dados certos. Mas o que é que ele faz lá dentro? Quais são os detalhes do que ele faz? Você não precisa saber disso, tá? Herança. Herança foi uma das características do PO que facilitou bastante a construção de sistemas, né? Porque a herança ela diz muito sobre o reuso de código, né? Sobre você não ter código redundante ou dados redundantes e assim por diante. Por exemplo, numa escola, tá? Numa escola eu tenho professores, alunos, servidores, servidores no caso os técnicos administrativos, né? Então eu tenho três classes de pessoas diferentes, só que todas elas têm dados em comum, ok? Todos os alunos possuem CPF, todos os alunos possuem nome, todos os alunos possuem endereço, todos os alunos possuem pai ou mãe, tá? Então, o que é que acontece? Existem dados que são comuns a todos. Então, se numa programação imperativa, por exemplo, na linguagem mais antigas, o que é que eu tinha que criar? Ah, eu quero guardar os dados de um aluno. Então eu pegaria CPF, nome, endereço, sexo, pai, mãe, data de nascimento, RG, bababá, um monte de dados. Aí eu ia cadastrar um professor. Pegaria nome, endereço, sexo, CPF, todos esses dados de novo e só os dados de professor, que seria o quê? Qual é a disciplina que ele leciona, qual é a formação dele, quantas horas, qual é o contrato dele, se é de 40 horas, de dedicação exclusiva, tal, essa coisa toda, se especialização, se ele tem ou não, e assim por diante. Aí são os dados típicos do professor. Os dados do aluno seria o quê? Qual o curso que ele vai cursar, qual a turma que ele vai estudar, as notas dele, histórico, tudo isso. E os dados do técnico administrativo, que seria
CPF, nome, endereço, aquela coisa. E depois o quê? Qual é o cargo que ele vai ocupar, o que setor ele vai estar lotado, qual é o campus que ele vai trabalhar, qual é o horário, qual é o contrato dele e assim por diante, tá? Então você tem dados que são distintos a cada tipo de pessoa que vai trabalhar no IFAO, e você tem dados em comuns, que são os dados que são inerentes àquela pessoa. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que você tem cargos que são inerentes à pessoa e você tem dados que são inerentes ao cargo ou ao papel que ela vai representar dentro da instituição, tá? Então, nesse caso, eu posso ter uma herança de dados. Eu posso ter, por exemplo, uma classe, nós chamamos de classe, em programação orientada a objeto, um objeto chamado pessoa, que tem esses dados, tá? De nome, CPF, endereço, esses dados comuns. E posso ter outras classes, uma classe, um objeto chamado professor, um objeto chamado estudante, um objeto chamado técnico administrativo. Que essas outras classes, elas primeiro herdam os métodos e atributos da classe de pessoa, por quê? Porque elas também são pessoas e implementam os métodos distintos a cada classe. Essa o conceito de herança. Então existe uma diminuição ou até mesmo evita-se a redundância de dados e de métodos e atributos, ok? Um outro método é o polimorfismo. O polimorfismo ele é mais utilizado exatamente na linguagem Java como um método, como uma característica mais implícita, que como o Java ele é uma linguagem fortemente tipada, então você tem métodos que recebem tipos de dados, tá? Por exemplo, um método de CPF, ele só receberia um CPF em string, ou desculpa, em formato numérico, para fazer o cálculo do dígito verificador ou verificar se o CPF é válido. Só que eu também posso criar um método que ele receba um CPF também na forma de um string, ou seja, de um conjunto de caracteres. Então isso é chamado polimorfismo. Eu posso ter o mesmo método que receba dois formatos diferentes, ou os formatos possíveis que existem. Isso é o chamado polimorfismo. Tá? São dois métodos iguais que fazem a mesma coisa, mas que recebem dados de forma diferente. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com linguagens que são fracamente tipadas, o polimorfismo ele já é implícito, já existe, ou seja, você não determina que tipo de dado o objeto vai receber. Você determina que ele vai receber alguma coisa. E você pode fazer esses testes dentro do próprio objeto, tá? Linguagens que são predominantemente de orientação a objeto. Smalltalk, Java, C++, C Sharp e Python, tá? O Python ele está aqui porque assim, uma das filosofias do Python é que tudo dentro do Python é objeto. E é verdade, tá? Se você cria uma variável dentro do Python, ela já é um objeto. Só que o Python, como ele é um pouco assim mais flexível em relação a essa questão da orientação ao objeto, então fica mais frouxo aqueles conceitos, tá? Mas ele também você cria classes e assim por diante, tá? O Smalltalk foi a linguagem que deu vida a Java e assim por diante. O C++ foi o conceito do C, da linguagem C, com orientação a objeto, certo? Então é só essa diferença entre um e outro. Bom, programação funcional é um outro paradigma de programação, certo? Que existe, que é também bastante utilizado, mas desculpe, mas com intenção mais específica, né? Ele modela um problema computacional com uma coleção de funções matemáticas, tá? Cada um com.
você tem um espaço de entrada, ou seja, um domínio. Isso ele remete muito ao uso de funções, das funções matemáticas, que muitos de vocês devem ter visto no primeiro ano, tá? Então você tem um espaço de entrada, que é um domínio, ok? Ou seja, quais são o domínio dos números, por exemplo. Ah, aquela função, ela é uma função com domínio nos números reais, os números inteiros, números racionais e assim por diante, tá? O espaço de saída, ou seja, a imagem ou a faixa de saída disso aí, ou seja, uma função, ela tem um domínio de entrada e dependendo da função, ela tem um intervalo de saída, tá? São os limites da função, que a gente chama, né? Isso separa a programação funcional das linguagens que possuem comando de atribuição. Por exemplo, x igual a x mais 1. Essa chave aqui está errada, não existe não, tá? X é igual a x mais 1. Ora, se a gente verificar isso aqui, não faz sentido como atribuição na programação funcional ou até na própria matemática. Ou seja, se levarmos em consideração que x é igual a x mais 1, isso é impossível, porque x não pode ser igual a x mais 1, matematicamente falando. Aqui eu estou dizendo que a variável x é igual a ela própria mais 1. Isso é impossível matematicamente, tá? X não pode ser igual a x mais 1, tá? Então isso não faz sentido com uma atribuição na programação funcional e na própria matemática. Ok? As funções interagem e combinam entre si usando composição funcional, condições e recursão. A gente vai ver um pouco mais disso na parte de programação funcional, tá? Os exemplos de linguagem funcional são Lisp, Scheme, ML, Haskell. No programa do nosso curso, a gente vai ver a parte de programação funcional com Python. Também pode ser utilizada programação funcional com ele, tá? Mas, por exemplo, quem quiser se aprofundar em programação funcional, a Lisp, ela é a linguagem utilizada, por exemplo, no AutoCAD, tá? O AutoCAD, para você programar o AutoCAD e fazer rotinas automáticas do AutoCAD, se usa muito programação funcional. A Haskell está sendo muito utilizada hoje na programação funcional e você ainda tem Scheme e ML, tá? Programação lógica é uma outra vertente dos paradigmas de programação. Então, ela permite modelar um problema declarando qual resultado o programa deve obter, ao invés de como ele deve ser obtido, certo? Veja bem, quando nós estudamos lógica, nós temos frases, né, que nós chamamos de proposições, né? São proposições lógicas, tá? Então, quando você determina uma proposição, por exemplo, João é homem, isso é uma proposição, tá? Então, quando você faz interações lógicas, você pode obter resultados verdadeiros ou falsos com isso. São linguagens baseadas em regras, como eu falei, essas proposições, né? Ou seja, declarações se parecem mais com regras do que com comandos a serem executados. Interpretar essas declarações cria um conjunto de todas as soluções possíveis para o problema especificado. Então, por exemplo, se eu digo que João é homem, então eu posso criar soluções possíveis. Por exemplo, João é mulher, falso. Ou João é criança, falso. É, Carlos é João, Carlos é homem, verdadeiro. E assim por diante. Entendeu? Ou seja, várias interações com essa linguagem que ela vai produzir vários resultados possíveis. A chamada também que a gente deve se basear quando vocês forem ver lógica, não sei se vocês já viram, que a questão existe a tabela verdade e assim por diante, tá? Busca diversas soluções possíveis para o problema especificado. Veículo natural para expressar o não determinismo. Ou seja, uma regra, ela não é determinística. Ou seja, ela pode não caber em todas as situações. Por isso mesmo que
você tem que fazer inferências, né? Que é você utilizar vários questionamentos para aquela proposição, né? Que você utiliza. Então, as principais linguagens de programação que utilizam esse paradigma são a Prolog, o Planner, Poplar, WOS, são várias linguagens que utilizam esse paradigma de programação lógica, tá? Também utilizado. Existem outros paradigmas, professor? Existem. Por exemplo, paradigmas de programação orientada a eventos. É outro paradigma utilizado também. Linguagens, tem algumas linguagens, como por exemplo Delphi, que era uma linguagem muito utilizada no início dos anos 2000 para aplicações cliente-servidor, né, aplicações hospedadas na máquina do usuário. Essa linguagem ela era quase que puramente direcionada a eventos, ou seja, você criava uma interface com o usuário, um form, alguma coisa do tipo, um formulário de entrada de dados, e você, para cada objeto dentro desse formulário, você dizia o que acontecia quando o usuário interagia. Por exemplo, você botava lá um botão OK. O que é que acontecia quando você clicava nesse botão OK? Então, acontecia isso. O que é que acontecia quando você entrava no campo lá do formulário? O que é que acontecia quando você clicava na linha de uma tabela? O que é que acontecia quando você fechava o formulário, tá? Então, isso é programação orientada a eventos. Outra linguagem bastante utilizada, que também utiliza a orientação a eventos, é o JavaScript, tá? Não sei se vocês já viram JavaScript, mas se vocês forem ver, vocês vão ver essa orientação a eventos muito forte no JavaScript. Por exemplo, quando você clica no botão no site lá, o que é que acontece? Um clique. Quando você passa o mouse por cima de um determinado eh, objeto da página, quando você clica no campo, quando você arrasta, quando você clica e arrasta, e assim por diante. Você tem vários eventos que podem ser programados dentro do JavaScript, ok?